A Igreja Central de Belém, nesta manhã de sábado, 3 de agosto de 2024, tem o privilégio de receber o pastor Paulo Roberto Gonçalves Coelho. Ele é um dos líderes da Associação Norte do Pará, da AMPA, e o pastor Paulo, ele está hoje conosco, acompanhado da sua esposa, da Lisiane, da sua filha, a Sabrina, e a Débora, que é também filha, não pôde estar conosco, porque está estudando em outro país. E o pastor Paulo é daquelas pessoas que pede muito para Deus. E sabe, ele pede uma coisa muito especial, que é sabedoria. E Deus promete que quem pede sabedoria para ele e pede com fé, ele dispensa, é aquela dispensação da graça. E o pastor Paulo Coelho, ele é formado em contabilidade, em administração e em teologia. Ele também tem 2 pós-graduações e um mestrado pela Faculdade de Emory nos Estados Unidos. Mas uma das coisas que ele mais gosta é servir o ministério através da Igreja Adventista do Sétimo Dia, no qual ele serve há 28 anos, em vários locais e em várias áreas. E hoje eu convido o pastor Paulo Coelho para assumir o lugar santíssimo da Igreja Adventista Central de Belém. Pastor, que o Espírito Santo lhe use, como sempre tem usado, e que o Senhor possa preencher os nossos corações com a mensagem do céu, com a mensagem de Deus para nós nesta manhã. Existem algumas coisas que a gente fica vendo que traz para nós assim algumas preocupações. É muito fácil as pessoas nos enganarem. Essa catástrofe que aconteceu no Rio Grande do Sul, nós vimos na televisão uma informação. E de repente nós mudávamos de canal e tinha uma outra informação. E aí nós falamos assim, mas quem está falando a verdade? É a emissora X ou é a emissora Y? Aí, se você tem um colega, um amigo que mora na região, você liga para esse amigo. E aí você pergunta, o que está acontecendo de verdade? E aí essa pessoa começa a relatar aquilo que ela viu. Mas aquilo que ela viu não é 100% das coisas que estão acontecendo. E ela tem a verdade dela. E quando você conversa com uma outra pessoa de uma outra localidade, de uma outra região, ela traz uma outra informação. E você começa a ficar assim, e agora? Onde está a verdade? O que está acontecendo? Eu estou trazendo aqui só a questão do Rio Grande do Sul, mas isso foi na pandemia, no Covid, isto é no dia a dia de várias coisas. Na religião, isso acontece da mesma forma. E eu coloquei o título aí, Enganos, porque ninguém quer ser enganado. Alguém aqui gosta de ser enganado? Eu sou casado há 23 anos. E seria muito desagradável para mim se a minha esposa estivesse me enganando. E penso que seria muito desagradável para minha esposa se eu estivesse enganando ela. Esses dias, o meu pai ficou viúvo. E quando eu falo esses dias, meu pai ficou viúvo, já tem 7 anos. Então, esses dias, né? Meu pai ficou viúvo. E meu pai se engraçou em namorar. E ele começou a namorar uma senhora, e tudo normal, tudo tranquilo. Mas a família começou a observar e falou assim, olha, eu acho que esse namoro não vai dar legal. E é interessante, aquilo que os pais fazem pelos filhos, agora os filhos estavam fazendo pelo pai. E aí, o meu pai estava apaixonado, ficou com 17 anos de idade, apaixonado, bobinho, assim, sabe? Aquela paixão de adolescente que, assim, os pais estão vendo que vai dar errado e o garoto e a garota estão assim, mas eu quero, eu estou apaixonado. E meu pai estava apaixonado. E um dia eu conversei com ele sério. Falei, pai, senta aqui.
E eu falei algumas coisas para ele que ele não gostou. E ele ficou quieto. Passado 2 dias, ele me agarrou pelo braço, na autoridade de pai, e falou: vem aqui, eu preciso conversar com você. E ele colocou o dedo na minha cara e falou assim: não gostei daquilo que você falou. E aí eu tomei um susto, né? Porque tudo que eu falei para ele foi o que ele falou para mim quando eu tinha 17, 18 anos de idade. Quando eu tinha 17 anos de idade, ele falou: Paulo, a vida é assim, relacionamento é assim, comportamentos são assim, escolha as pessoas com esse relacionamento ou com este comportamento. E ele me deu bons conselhos, e por isso eu estou casado há 23 anos e bem casado, penso eu, né, Zé? E de repente o meu pai começou a tomar algumas atitudes que eu queria tomar com 17 anos de idade. Ele falou que eu estava errado. Então o que eu fiz? Pai, o senhor está querendo tomar algumas decisões aí que não está muito legal. E aí ele fala: não gostei. E aí eu não tive outra opinião, outra opção de falar: quer dizer então que o senhor me enganou durante toda a vida? Tudo que o senhor falou para mim quando eu tinha 17, 18 anos estava errado. Porque tudo que o senhor falou para mim, se o senhor aplicar agora, o senhor termina com a sua namorada. A nossa conversa não acabou muito bem. Porque ninguém gosta de ser enganado. E uma pessoa que está sendo enganada, quando descobre que está sendo enganada, fica um pouco chateado. E eu fiquei um pouco chateado com meu pai, porque se meu pai estava correto agora, é que ele estava errado no passado. E se ele estava errado no passado, ele fez com que eu perdesse várias oportunidades. E ele teve que confrontar agora entre o passado e o presente e falar: qual é a razão, qual é o certo, qual é o correto. Meu pai casou com 81 anos de idade. Eu fui fazer o casamento dele lá em Lorena, não com essa pessoa, casou com uma outra pessoa. E eu fui fazer o casamento dele assim com bastante alegria, porque a Bíblia já fala que não é bom que o homem viva só. E quando fala do homem, é o homem, a mulher, é o ser humano. E meu pai com 81 anos de idade, ele fez 81 em julho e casou em outubro, com 81. Está feliz. Agora fez 82 esse ano, nós comemoramos 82 anos com ele, e ele está renovado, feliz. Mas a palavra engano, ninguém gosta de ser enganado. Nós temos uma única Bíblia, mas nós temos 45 mil igrejas cristãs, denominações cristãs. 45 mil pessoas, e agora eu vou colocar cada denominação como uma pessoa, 45 mil pessoas que leem as mesmas páginas que eu leio, que você lê, e falam: isso aqui é assim. E o outro fala: não, isso aqui é assim. E o outro fala: não, isso aqui é assim. E nós ficamos agora no meio de 45 mil enganos. Na realidade, 49.999 enganos, porque um é verdadeiro. E qual é o verdadeiro? Aquilo que está escrito na palavra de Deus. O problema é que nós lemos a palavra de Deus e colocamos sobre a palavra de Deus os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos desejos. E olha bem a história do meu pai. O meu pai sabia o que ele tinha que fazer, mas quando ele colocou o sentimento no relacionamento, a razão parece que diminuiu um pouco, porque ele estava envolvido emocionalmente num desejo de obter um relacionamento, e ele estava esquecendo os conselhos, a teoria, a doutrina, aquilo que ele tinha me ensinado como garoto e que me deu a possibilidade de escolher uma boa cônjuge. Você gosta de ser enganado? Eu não quero ser enganado. Uma vez, na igreja adventista, no sudoeste, em Brasília, um ancião da igreja me abordou
e ele começou a falar algumas coisas para mim sobre o Espírito Santo. E ele dizia que o Espírito Santo não era Deus, porque Deus é um único, tal e tal. E ele com uns argumentos assim, eu falei, caramba. Mas eu cresci num lar adventista e sempre tive para mim que nós nos batizamos em nome de Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando Deus foi criar o mundo, ele fala, façamos no plural. E eu falei assim, mas esse argumento dele é bom, esse argumento dele é interessante. Será que eu estou sendo enganado? E eu me lembro que eu fiz uma oração uma vez no meu quarto, e falei, Senhor, eu não quero ser enganado. Se o Espírito Santo é Deus, me mostre que ele é Deus. Se o Espírito Santo não é Deus, como esse ancião está falando, por favor, eu não quero ser enganado, eu quero ir para o céu, eu quero conhecer a verdade. Não permita que eu seja enganado. Naquele final de semana, eu acordei de madrugada, e eu não sou de acordar de madrugada, eu durmo bem. Eu deito na cama ali por volta das 9h30, 10 horas, e só vou acordar no outro dia 6 horas. A minha esposa diz que eu ronco, eu nunca ouvi. Então, eu não sei se eu ronco. A minha esposa fala assim, hoje você roncou. Eu falei, eu não ouvi, eu nunca ouvi. Eu durmo bem. Mas naquela madrugada eu acordei, 1h30 da manhã, eu olhei para minha esposa, ela dormindo. Eu não vou acordar minha esposa, 1h30 da manhã. Fiquei na cama meio que rolando ali, 2 horas eu pulei da cama e fui na minha biblioteca. Ao chegar na biblioteca, comecei a olhar os livros. E aí vi um livrinho rosa, que meu pai havia me dado há muito tempo atrás, que não tinha nem o título na capa, sabe, no dorso ali, não tinha nem o título. E a minha mente me levou para aquilo, e eu puxei aquele livro e comecei a olhar, e aquele livro falava sobre o Espírito Santo. E qual era a minha dúvida? Se o Espírito Santo era Deus ou não era Deus. Eu falei, opa. Comecei a abrir aquele livro, e aquele livro me levou para os textos bíblicos. E de repente me deparo com Atos, falando a história de Ananias e Safira. E aí Pedro fala, você não mentiu para homens, você mentiu para Deus. Você não mentiu para homens, você mentiu para o Espírito Santo. Poxa. Na minha cabeça, aquele texto não precisa de mais nenhum outro texto. Porque Pedro era muito claro ao escrever. O Espírito Santo é Deus. Passado uma semana, voltei à igreja, e esse ancião viu que eu estava interessado no assunto. Paulo, vem aqui. Eu falei, amigão, na boa, na paz, você é membro da igreja, nós somos amigos, não quero mais saber desse assunto. Como assim? Eu falei, eu não quero ser enganado. Eu já achei na palavra de Deus e não quero ser enganado. Ah, ele ficou nervoso, porque agora ele estava falando que ele era o enganador. Ser enganado é uma coisa muito ruim. E hoje em dia, nós temos algumas coisas que estão levando os cristãos a serem enganados. O primeiro texto que eu trouxe é Mateus capítulo 24. Se você quiser abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 24, no verso 24, nós vamos ler apenas 5 ou 6 textos, e aí nós terminaremos, bem curto, bem sucinto. Mateus capítulo 24, no verso 24, a pessoa ali da mídia é mais rápida do que eu aqui na Bíblia, né? Mateus 24, 24 diz assim, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Olha que interessante, amigos. A Bíblia já diz, surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, peraí que perdi aqui, os próprios eleitos. Veja que interessante, amigo, a Bíblia está falando, olha, você foi eleito por Deus, porque todos nós fomos eleitos para a salvação, de acordo com Efésios. Você foi eleito por Deus, mas haverá falsos cristos e falsos profetas, e eles tentarão nos enganar a mim e enganar a você.
E aquele ancião da igreja adventista, ele era um falso profeta, porque ele trouxe uma mensagem que não é bíblica. Agora, como identificar um falso Cristo e um falso profeta? É uma coisa interessante. Para eu identificar o falso, eu preciso saber o verdadeiro. Para eu conhecer o falso, eu preciso saber identificar os verdadeiros. É muito comum hoje em dia você ter roupas falsas, né? Você vai comprar um tênis e tá lá, parece que é Nike, mas quando você vai ver, não é Nike. Aí você olha, tem uma roupa lá do Jacaré, do Lacoste. Aí quando você vê, não é Lacoste, o Jacaré está um pouquinho maior do que deveria de ser. Aí você vai procurar uma roupa, sei lá, eu estou falando só de roupa. Se for falar de tempero, de alimento, as pessoas hoje falsificam tudo. Outro dia estava vendo na internet e a pessoa está falando, não sei se é verdade, mas a alface que a pessoa estava vendendo não era alface, era um produto que ele colocava na água e aquilo enrijecia e ficava igual uma alface americana. Eu olhei aquilo e falei assim, ué, mas é alface? Porque visualmente falando é alface. Mas como eu vi o processo no vídeo, aí eu falei, e agora? A alface é verdadeira, a alface é falsa, o vídeo é verdadeiro ou o vídeo é falso? A gente não quer ser enganado. Mas existem algumas coisas, se nós formos para o próximo slide, nós vamos ler o próximo texto, que é Gênesis no capítulo 2. Gênesis no capítulo 2 traz um dos enganos, e eu já trouxe ali, de forma de título, a imortalidade da alma. Gênesis no capítulo 2, do verso 15 a 17, ele traz alguma informação, mas antes de lermos a informação, eu quero trazer sobre a imortalidade da alma. Quantos cristãos creem que nós morremos e vamos para o céu? Muitos cristãos. Esses dias eu estava numa igreja, eu ia pregar um outro assunto, um outro tema, e ao chegar na igreja eu vi que o clima não estava muito legal. E aí eu perguntei ali para o ancião que me recebeu, ele falou, é o seguinte, a nossa irmã, a neta da nossa irmã faleceu. Eu, puxa vida. Ela tinha 9 meses de idade, a neta tinha 9 meses de idade, e ela faleceu. E aí, não sei se quem já viveu o falecimento, quem viu isso na igreja, a igreja estava um pouco constrangida. Eu fui dar as minhas condolências, os meus pêsames para aquela senhora e também tentar fortalecê-la na fé bíblica. E uma senhora que estava próxima dela, abraçada com ela, falou assim, irmã, não fica triste não, porque a sua neta virou um anjinho. E aquilo me chocou, porque eu estava dentro de uma igreja adventista. E uma pessoa que diz ser adventista, estava crendo ou crê que ao morrer nós viramos anjos. E eu nunca vi na Bíblia nada escrito que quando nós morremos nós viramos anjos. Eu nunca vi nada escrito na Bíblia que quando nós morremos nós vamos para um purgatório. Eu nunca li nada escrito na Bíblia que quando nós morremos a nossa alma fica perambulando por aí achando outro corpo para encarnar. Eu nunca vi isso na Bíblia. Mas nós temos vários cristãos que dizem, que afirmam que a alma não morre, que o que morre é o corpo. E aí, baseado em Platão, eu não vou entrar nesse mérito, mas baseado em Platão, que separa o corpo da alma, surge uma tendência que não é bíblica, mas é platônica. E agora vem a pergunta, você quer acreditar na Bíblia ou você quer acreditar em Platão e na cultura grega? Aí é uma questão sua, é uma decisão sua. Porque se você for enganado, você será enganado com as suas crenças e com as suas formas de pensar. Mas a Bíblia é muito clara. E em Gênesis, no capítulo 2, não havia morte. Em Gênesis, no capítulo 2, não havia pecado. Em Gênesis, no capítulo 2, não existia a alma boa e o corpo mau.
Em Gênesis capítulo 2 existia a criação de Deus, e Deus dizendo, tudo isso foi muito bom. E quando nós lemos Gênesis no capítulo 2, no verso 15, o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Jesus está falando, veja, quem falou aqui foi Deus. Deus disse, não faça isso, porque se você fizer, certamente você morrerá. Jesus estava falando para Adão e Eva isso. Jesus estava falando para a alma de Adão e Eva, ou Jesus estava falando para o corpo de Adão e Eva? De acordo com Platão, o corpo é mau, a alma é boa. Mas de acordo com Deus, tudo é bom. De acordo com Deus, não existe separação. Aí você pode falar, não, pastor, mas Deus fez o homem do pó da terra e soprou o fôlego de vida naquele boneco. E aí o texto bíblico fala, e passou a ser a alma vivente, e não passou a ter a alma vivente. São contextos totalmente diferentes. Mas um grande engano que está no cristianismo, emaranhado, é que nós morremos, mas nós não morremos. E a Bíblia em Gênesis capítulo 2 é muito claro. Se você desobedecer, você morrerá. Se você for em Gênesis capítulo 3, eu não vou ler agora, mas se você ver em Gênesis capítulo 3, Eva conversando com a serpente, ela fala, Deus falou isso para mim, se eu comer eu vou morrer. Aí vem a serpente e fala assim, certamente você não morrerás. Olha só, este engano ele vem lá de Gênesis. Deus fala, você vai morrer. E a serpente fala, você não vai morrer. E aí eu faço a pergunta para você. Você quer acreditar em Deus ou você quer acreditar na serpente? É uma decisão sua, não é minha. Eu acredito em Deus. Por isso eu sei que certamente morrerei. Mas também sei que a Bíblia me diz, ao soar da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os vivos, num piscar de olhos, seremos transformados e levados para o céu. Aí sim teremos vida eterna. A morte não mais nos alcançará. Um engano e imortalidade da alma. Não seja enganado. Se você crê que ao morrer a alma fica vagando, a alma vá para o purgatório, se você crê que ao morrer, daqui a pouco vai nascer uma outra pessoa e a sua alma vai sair daqui para entrar na outra pessoa, estude esse texto na Bíblia. Estude esse tema na Bíblia, para você não ser enganado. Vamos para o próximo assunto, Bíblia e ciência. Algumas pessoas, isso está muito na moda agora, né? E na pandemia isso fortaleceu muito, muito, muito. Se a ciência provar, se a ciência disser, se a ciência falar, se a ciência... E aí nós colocamos na ciência. Tem um professor, ele vai nas universidades americanas, e ele se coloca numa posição, numa situação, que qualquer pessoa pode fazer qualquer pergunta para ele. E uma estudante falou assim, se você me trouxer isso, isso e isso de informação, eu creio. E sabe qual era a informação? Se você me trouxer o prontuário médico de Jesus. Prontuário médico de 2000 anos atrás? Mas ele nem morreu no hospital. Como que eu vou ter um prontuário médico de uma pessoa que não morreu no hospital, de que morreu na cruz e foi... Como que eu vou... Ou seja, eu quero uma prova que eu sei que não existe. Ah, mas se você não me provar pela ciência, um prontuário médico, eu não acredito, eu não aceito. A Bíblia, em Mateus capítulo 1, verso 18, diz assim: o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José.
Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. Cientificamente, como que fica esse texto aqui? Alguma mulher pode engravidar sem ter um ato sexual? Cientificamente, não temos como provar o nascimento de Jesus. Outro dia, estava conversando com um doutor, ele é adventista, ele gosta de discutir assuntos polêmicos da Bíblia, né? E aí a gente começou a conversar, eu estou meio que dando risada aqui agora, porque eu estou lembrando da conversa com ele, e é muito interessante conversar com pessoas que pensam fora da casinha, né? E ele estuda muito e tal, e ele começou a falar que ele é um adventista mariano. Eu falei assim, mas o que é um adventista mariano? É um adventista devoto a Maria. Eu falei, uau. E por que ele é um adventista devoto a Maria? Porque Maria é mãe de Jesus. E é verdade, Maria é mãe de Jesus. E como Maria é mãe de Jesus, Maria é uma pessoa muito especial. E é verdade, porque Deus não ia escolher qualquer pessoa para ser mãe, para cuidar do filho dele. Isso é verdade. Mas daí a pessoa começa a avançar um pouco e começa a trazer algumas doutrinas que não são bíblicas. E aí eu peguei um texto bíblico que diz assim, nascido de mulher, o maior nascido de mulher foi João Batista. E aí perguntei para esse filósofo, João Batista é maior do que Jesus ou Jesus é maior do que João Batista? Porque a Bíblia está falando que nascido de mulher, João Batista é o maior. Mas a Bíblia diz que Jesus é o maior dos maiores. Como é que fica esse negócio aqui agora? Veja bem, olha só. Na concepção precisa de um espermatozoide e de um óvulo. E aí perguntando para ele ainda, de quem foi o espermatozoide? Porque o óvulo, pelo que você está falando, foi de Maria. De quem foi o espermatozoide? Aí você está falando blasfêmia. Eu falei, não, eu só estou tentando raciocinar com você o seu raciocínio. O nascimento de Jesus, ele não é explicado pela ciência. Se você quiser dizer que Jesus nasceu por um espermatozoide e por um óvulo, isso é da sua cabeça, não da Bíblia. Porque a Bíblia diz que Maria, antes de conhecer um homem chamado José, ela se apresentou grávida pelo Espírito Santo. Agora, como que o Espírito Santo engravida alguém? Eu não sei. Porque a Bíblia não diz se o Espírito Santo tem pênis ou se tem espermatozoide. Mas eu sei que o Espírito Santo estava na criação e ele criou Adão e Eva. Agora, se eu pego o relato da criação de Adão e Eva e trago para Jesus, quer dizer que Jesus não existia antes de Maria? E aí eu leio a Bíblia e vejo que Jesus já existia antes de qualquer coisa. Como casar isso na ciência? Se você quiser uma explicação científica para tudo o que a Bíblia diz, você vai se tornar um cético. Você vai se tornar um ateu. Você vai desacreditar da Bíblia. E você vai olhar para a Bíblia como um livro histórico, como qualquer outro livro. E a sua fé vai diminuir. Bíblia e ciência, elas podem coexistir. Vários cientistas cristãos estudaram a Bíblia e fizeram ciência. O problema é que hoje a sociedade está dizendo, olha, a ciência é mais importante do que a Bíblia. E quando nós, como cristãos, colocamos essa teoria na nossa cabeça e nós começamos a provar a Bíblia pela ciência, a nossa fé estará arruinada. E Jesus Cristo nunca nasceu. E Maria foi uma grande mentirosa, porque não existe mulher que engravida sem um homem. Complicado isso, né? Você quer ser enganado? Se você quer ser enganado, acredita na ciência que hoje tem que usar máscara, amanhã não precisa mais usar máscara, hoje tem que tomar a vacina da Covid, aí agora estão falando que quem tomou está lascado.
Desculpa aí o lascado, mas é aí que está. A Organização Mundial da Saúde, a Índia, está solicitando que uma cientista da Organização Mundial da Saúde seja presa e condenada, porque impediu que na Índia fosse usado alguns medicamentos que curariam ou que salvariam muitas pessoas do Covid. Mas a ciência afirmava, isso aqui é o verdadeiro, isso aqui é o correto. Agora a ciência fala, não era tão correto mais. Como que eu vou crer numa coisa que muda a cada momento, a cada dia, a cada hora? Mas a palavra de Deus, ela nunca mudou. A palavra de Deus, ela é constante. E em Deus não há variação de mudança. Aquilo que Deus foi, Ele é e Ele será. As leis de Deus, elas foram, elas são e elas será. Mas algumas pessoas dizem, a lei de Deus acabou, a lei de Deus foi abolida. E Jesus fala, mesmo que o céu passe, mesmo que a terra passe, o céu seja exterminado, nenhum tio, nenhum jota sairá da minha palavra, da minha lei. Mas alguns homens, algumas denominações, alguns pastores, alguns cristãos, não, isso aqui já foi, essa é a velha aliança, deixa a velha aliança para lá, porque nós vamos agora na nova aliança. Se você tem dúvidas sobre esse tema, não seja enganado. Abra a tua Bíblia, peça para o Espírito Santo te guiar na leitura e no estudo, para que você não seja enganado. Vamos para o próximo tema, próximo assunto. Existência de Satanás. Muitos falam assim, não, isso aí não tem nada a ver. Esse negócio de... Deus, quando fez o mundo, isso é uma cultura mais oriental, mas que vem entrando dentro do cristianismo. Já viram aquele desenho que é um redondo, onde metade é branco, metade é preto, e na parte branca tem uma bolinha preta, e na parte preta tem uma bolinha branca? Aquilo é um símbolo oriental que dizem que todo bem existe um mal, dentro do círculo grande. E que todo bem, sendo bem, que é a parte branca, também tem o mal dentro dela. E que todo preto, sendo mal, também tem uma parte branca que é o bem dentro dessa pessoa. E aí, se você quiser buscar no cinema, você vai encontrar essa teoria pregada nos filmes. Não vou falar todos os filmes, mas eu gosto de assistir um filme de vez em quando. Mas se você assistir Guerra nas Estrelas, você vai ter um personagem, minha filha gosta muito dele, chamado Darth Vader. Darth Vader, ele era bom, chamado Anakin. E eu não vim aqui para falar de filme, tá? Só estou falando da teoria. Anakin era bom, mas ele tinha um malzinho no final dele. E esse malzinho cresceu, e ele virou o Darth Vader. Mas ele tinha um bem dentro dele, que quando ele encontrou o Skywalker lá, aí aquele bem se tornou bem para ele de novo. Essa teoria oriental está impregnada nesse filme Star Wars. E nós assistimos aquele filme e falamos, olha que legal, que bacana, o amor de pai venceu, que o amor que está aí dentro do coração do Darth Vader. E era o amor que ele tinha pela esposa, levou ele para o mal, agora o amor que ele tem pelo filho levou ele para o bem. A Bíblia fala muito claro, o amor que nós temos para com Deus nos leva para o bem. O amor que nós não temos para com Deus nos leva para o mal. Mas em nós mesmos não existe bondade. Você pode ler em Mateus capítulo 19, quando o jovem pergunta para ele, Senhor, o que devo fazer de bom? E ele fala, bom só existe um, que é Deus. E ele já responde quem é o bom. Nós aqui, amigos, nós aqui, irmãos, não somos bons e nós não temos bondade no nosso coração. E se você pegar uma criança pequenininha que nem sabe falar, você já vai ver o egoísmo no comportamento dessa criança. Porque o egoísmo, ele está dentro de nós assim porque ele vem parte do pecado. E assim como Adão e Eva pecou e o pecado alcançou a todos nós, nós já somos pecadores, nós já somos maus por natureza. Mas nós queremos a transformação para sermos bons por natureza em Jesus Cristo. Mas isso é um processo que a Igreja Adventista chama de santificação. E aí você pode procurar na Bíblia
o que é santificação. Você está numa condição e ir se santificando cada vez mais e cada vez mais. Mas algumas pessoas cristãs dizem, não, Satanás não existe, esse negócio de serpente, dragão, isso aqui são formas de escrever, formas de dizer, para, sabe, não existe inimigo de Deus, não tem como ter um inimigo de Deus, porque Deus não tem inimigo, não tem como, imagina, Deus soberano, Ele por um sopro, por uma palavra, Ele faz todas as coisas, como que Ele vai ter um inimigo? É incompatível Deus ter um inimigo, porque nada pode ser inimigo de Deus, Deus é tão grande, e aí tira o inimigo de Deus de cena, ou seja, tira o tentador, o acusador, dizendo, essa pessoa não existe. E quando você vai em Apocalipse, no capítulo 12, Apocalipse no capítulo 12, no verso 17, o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Veja que interessante, se você ler sobre o dragão, acho que Apocalipse capítulo 7, falando sobre a guerra no céu, e Jesus guerreou com o dragão, Jesus e seus anjos, Miguel e seus anjos, na verdade, Miguel e seus anjos, brigaram com o dragão e os seus anjos, e Miguel foi o vencedor, e eles foram expulsos da terra. Agora, em Apocalipse capítulo 12, fala que o dragão ficou irado contra a mulher. E você, quem já estudou a Bíblia, sabe que a mulher aqui é a igreja. Agora, se não existe dragão, quem que veio brigar com a igreja? Olha só que interessante. Se não existe dragão, quem veio brigar com a igreja? E se não existe igreja, quem são esses que guardam os testemunhos, os mandamentos de Deus, o testemunho de Jesus? Um dos enganos, isso não está muito dentro da igreja adventista ainda, mas já começa a beirar o mundo cristão. E quando começa a beirar o mundo cristão, daqui a pouco começa a beirar as nossas fronteiras também. Se você tem dúvida que exista um anjo mau, você precisa estudar a Bíblia. Ezequiel, você vai encontrar falando sobre isso. Apocalipse, você vai encontrar falando sobre isso. Gênesis, capítulo 3, vai falar sobre isso. O tentador. Mateus, capítulo 4, vai falar sobre isso. Mas algumas pessoas cristãs que leem a Bíblia estão falando, não existe. Não existe o acusador. É só o seu desejo, é só a sua vontade. Se você superar a sua vontade, não existe uma força exterior que venha levar a você ao pecado, à destruição, a essas coisas todas. Vamos avançar um pouco mais? Esse é um outro grande engano que está trazendo, ou que vem... O tema da lição até atrapalhou um pouquinho esse assunto, a lição dessa semana. Se Jesus é Deus ou não. Existe uma denominação, não vou mencionar o nome dela aí, mas existe uma denominação que fala, Jesus não é Deus. Jesus foi criado por Deus. E Deus criou Jesus para morrer. Deus criou Jesus com um propósito. Essa denominação cristã fala isso. E quando você começa a conversar com essa pessoa dessa denominação, você faz algumas perguntas, pois é, veja bem, olha só, não é bem assim e tal. Eu não sei como que você encara Jesus. Eu sei como a Bíblia descreve Jesus. Se você for em João, no princípio era o verbo, era a palavra, e tudo foi feito por ele, tudo foi feito através dele, tudo foi feito por ele, Jesus. Se você estuda um pouco o Velho Testamento, você vai encontrar Jesus aparecendo para Abraão, você vai encontrar Jesus brigando com Jacó, lutando com Jacó. Você vai encontrar vários relatos de Jesus estando com o seu povo. Se você vai para o Novo Testamento, você vai encontrar Jesus descendo à terra para salvar
à humanidade. Se você continua, você vai encontrar Jesus descendo a Paulo na estrada de Damasco e falando: Paulo, Paulo, por que você me persegue? Não, mas não era Jesus. Ué, mas Paulo perseguia quem? Não, Paulo perseguia o cristão, então quer dizer que foi um cristão que desceu em nuvem. Por que você me persegue, Paulo? Se você vai estudando a Bíblia, você vai encontrar Jesus como Deus. Mas Filipenses capítulo 2, e veja, cada um tem um título, tem um tema, tem um texto bíblico que lhe agrada mais. Filipenses no capítulo 2 vem trazendo uma informação interessante. Tenham em vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, o que Paulo está falando aqui? Mesmo Jesus, mesmo Cristo, existindo na forma de Deus, não se considerou a ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Eu vou perguntar para você, Jesus, de acordo com Filipenses capítulo 2, é Deus ou é ser humano? Interessante essa pergunta, né? Olha que Paulo fala, mesmo ele existindo na forma de Deus, mesmo ele sendo Deus, ele não se usurpou a isso, ele se esvaziou para ser semelhante a um ser humano. Nós, adventistas do sétimo dia, cremos que ele é 100% divino, Deus, e ele é 100% humano. Nós pregamos dessa forma, baseado nesse texto. Nós cremos que Jesus é Deus porque criou todas as coisas, sempre existiu e sempre existirá. A vida está nele, mas em estando a vida nele, ele se esvaziou da vida para ser semelhante a Deus, ao ser humano e morrer. E como que Deus morre? E aí começam as perguntas, e essas perguntas começam a ficar difíceis de responder. Se ele é Deus e tem a vida, ele não pode morrer, então quem morreu? E aí essa dominação fala que Deus veio e encarnou num homem chamado Jesus, mas que quando chegou na hora de morrer lá na cruz, Deus picou a mula, né? Saiu fora e deixou lá Jesus morrendo sozinho. Isso não é uma doutrina bíblica, isso não é o que está escrito na Bíblia. A Bíblia fala que Jesus falando, eu morrerei e em 3 dias ressuscitarei. É o que a Bíblia fala. Se você acha que Jesus não é Deus, estude um pouco mais a Bíblia, não a cultura, a Bíblia, não o seu pensamento. E você encontra lá na Bíblia textos suficientes para defender, para te dar certeza de que Jesus é Deus. Existe um assunto bem complicado de responder, eu não vou entrar nessa seara hoje, como que nós temos um Deus, se esse Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que é a questão da Trindade. Não vou entrar nesse assunto hoje, por causa de tempo, e isso aí precisaria de debruçar um pouquinho mais para explicar esse assunto com qualidade. Mas é uma coisa interessante, e as pessoas pegam isso. Então você tem 2 deuses? Não, eu tenho um Deus só, mas você tem o Deus que é Pai, o Deus que é Filho ou o Deus que é Espírito Santo? E aí eles começam a fazer esse tipo de pergunta para a gente, e a Bíblia nos traz um único Deus em 3 pessoas. E só para não ficar nenhuma dúvida aí, talvez, a Bíblia fala que una-se o homem e a mulher e passem a ser uma única carne. Já leram isso na Bíblia? Ué, mas eu me uni com a minha esposa, a minha carne está aqui, a carne dela está lá. E como que nós somos uma única carne? Então é só para dar um espólio aí, mais ou menos, de como a Bíblia trabalha a Trindade. Vamos para o próximo, acho que é o último agora. Volta de Jesus. É interessante que alguns cristãos dizem que Jesus não vai voltar. Outros cristãos dizem que Jesus vai voltar e estabelecer um reino nesta terra. E a Bíblia, o que diz? Interessante, né?
Se você ler Atos capítulo 1, verso 11, esse texto é o texto que eu mais gosto da Bíblia. Cada um tem um texto de preferência, né? Mas Atos capítulo 1, verso 11 é o meu texto predileto. E ele diz assim: Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado por meio de vocês para o céu virá do modo como vocês o viram subir. Quem falou isso? Se você ler um pouquinho mais para frente, você vai ver que 2 anjos desceram e olharam, aqueles discípulos olhando para o céu, talvez com nostalgia, talvez com sentimento, e agora como é que vai ser? E ele falou assim: por que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que foi levado para o céu, ele voltará. E não voltará por disco voador. Não voltará escondido no deserto. Não voltará lá na casa para uma pessoa sozinho. Ele voltará da forma como vocês todos estão vendo ele subir, nas nuvens do céu. Mateus diz que quando alguém dizer: Jesus voltou, está no deserto pregando, não acredite. Jesus voltou, está lá dentro da casa fazendo milagres, não acredite. Porque a volta de Cristo será como relâmpago, do Oriente ao Ocidente, será visto por todos nós. Mas algumas pessoas dizem: Jesus não voltará, porque quando nós morremos, nós já vamos para o céu. E para que ele vai voltar se nós já vamos para o céu? Outras pessoas falam assim: ele voltará, mas ele voltará numa condição, levará o seu povo e deixará alguns aqui durante 1000 anos sofrendo, vivendo, casando, dando em casamento, vivendo uma anarquia aqui na terra. Outros dizem: ele voltará e ele purificará Sião e estabelecerá um reino em Israel, e esse reino dominará todo mundo. Mas se você ler Apocalipse, lá no finalzinho de Apocalipse, capítulo 21, se não me falha a memória, fala assim: Jesus voltará, e quando ele voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão, e essa é a primeira ressurreição, a Bíblia fala. E ele levará, João capítulo 14, ele levará esses para o céu, e eles reinarão com Cristo no céu por 1000 anos. Isso está na Bíblia. Agora, como que um cristão vai acreditar que ele vai reinar aqui na terra? Como que um cristão vai acreditar que ele não vai nem voltar? Como que um cristão, se a Bíblia está dizendo que ele voltará, ressuscitará os santos, levará os santos para o céu, reinará por 1000 anos, e depois sim voltará para estabelecer na terra, que nós conhecemos, uma terra desolada, porque todos estarão mortos, apenas vivos estarão Satanás e seus anjos. Como acreditar nisso? Nós temos uma única Bíblia, 45 formas de interpretá-la, 45 mil formas de interpretá-la. Eu não quero ser enganado. E como eu não quero ser enganado todos os dias, quando eu abro a Bíblia, minha esposa sabe, eu leio a Bíblia no celular, eu leio a Bíblia aqui na Bíblia mesmo. Todas as vezes que eu acordo, eu peço a Deus: Senhor, eu vou ler o texto bíblico. Abra o meu entendimento, para eu entender aquilo que está escrito, não aquilo que eu quero que esteja escrito. Um dia eu estava conversando com o Senhor, e esse Senhor desfez o casamento. Eu não sei se você desfez o casamento, e veja, não estou querendo aqui falar nada com nada sobre isso. Mas o Senhor desfez o casamento, ele queria casar de novo. Não, olha aqui, a Bíblia está dizendo isso, aqui, aquilo outro. Olha aqui, Deuteronômio capítulo 24 está dizendo que Moisés deu a carta de divórcio, e se dermos a carta de divórcio... E aí nós começamos a estudar sobre esse tema, sobre esse assunto. E aí chegou lá em Mateus, capítulo 19, falando sobre o divórcio. E Jesus fala: Moisés disse isso mesmo, mas pela dureza do vosso coração. E aí ele olhou e falou assim: caramba. E agora? O desejo do coração dele era abandonar a esposa e ficar com a outra. Esse era o desejo do coração dele. E ele procurou na Bíblia até encontrar Deuteronômio capítulo 24 para falar: opa, posso fazer isso.
Eu falei para ele, amigo, toma muito cuidado com o texto isolado. Porque na leitura de Deuteronômio 24 dá a impressão que você pode fazer isso mesmo. Mas vamos estudar esse tema um pouco mais, vamos estudar esse tema um pouco mais profundo. E aí ele olhou e falou assim, depois de estudar mais profundo, falou, Eu falei, e agora? Bom, agora eu vou ter que fazer aquilo que eu não quero fazer. E às vezes a gente tem que fazer aquilo que a gente não quer fazer, né? No caso dele, deixar a amante para ficar com a esposa. Deixar de ser adúltero para ser uma pessoa fiel. A pessoa que não quer ser enganada, ela não fica presa num único texto bíblico. A pessoa que não quer ser enganada, ela estuda a Bíblia, tematicamente falando, para descobrir toda a verdade sobre aquele assunto, sobre aquele tema. Eu falei para vocês no começo da pregação que eu estava sendo enganado por um ancião da igreja, que disse para mim que o Espírito Santo não era Deus. E eu comecei a acreditar, porque os argumentos dele eram muito bons. Mas eu não quero ouvir argumentos humanos, eu quero ouvir argumentos divinos. E para encontrar argumentos divinos, eu preciso conversar com o divino. Para encontrar argumentos divinos, eu preciso conversar com Deus. E Deus conversa comigo de algumas formas. Uma delas, oração. Como está a sua oração? De vez em quando a gente conversa com outra pessoa, né? E aí a pessoa às vezes mais sincera fala assim, pastor, minha oração está assim, café da manhã, Senhor, abençoe o café da manhã, amém. No almoço, Senhor, muito obrigado pelo almoço, amém. No jantar, Senhor, mais uma vez, muito obrigado pelo jantar, amém. E quando vai deitar, Senhor, muito obrigado pelo dia, me dê uma boa noite de descanso, amém. E essa oração é na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, em janeiro, em fevereiro, em março, em abril. Isso não é conversar com Deus. Isso não é abrir o coração a Deus. Isso não é uma oração. Pode até ser uma reza, mas não é uma oração. Quando você estuda sobre oração na Bíblia, a oração é abrir o seu coração a Deus. É abrir as suas vontades para Deus. É abrir os seus medos para Deus. É abrir as suas intenções para Deus. E falar, Deus, o Senhor agora está... Eu abri para o Senhor, agora o Senhor me ajuda a preencher esse vazio. Me ajuda a tirar minhas dúvidas. Me ajuda. E às vezes vem de madrugada. No meu caso, veio de madrugada. E eu tive que pegar um livro. Eu tive que pegar uma Bíblia. Algumas pessoas querem assim, eu já orei para Deus, agora Deus vai ter que mandar o sol parar de brilhar, vai ter que fazer alguma coisa miraculosa, porque eu já fiz a minha parte, já orei. E Deus fala. Tem um texto da Bíblia que até fica difícil de falar agora, porque se a gente fala parece estar associando a um político, né? Mas esse político sempre usava essa palavra assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu não quero aqui, ao mencionar esse texto, falar de política, esqueça a política de lado. Mas essa é uma verdade plena. Conheça a verdade. E quando você conhecer a verdade, você estará livre de qualquer engano, de qualquer trapaça, de qualquer tentativa de ludibriação. Quando você conhecer a verdade está na palavra de Deus, seus horizontes se abrirão. Mas aí você vai ter que tomar decisão. E tomar a decisão às vezes não é tão fácil. Tomar a decisão às vezes não é gostoso. Porque o nosso sentimento e a nossa emoção, lembram do meu pai? O sentimento do meu pai, a emoção do meu pai era, eu quero casar com essa senhora. Mas a verdade dizia, Antônio, se você casar com essa mulher, você vai ter problema. Mas Deus, Ele é tão amoroso, que Ele fala, a escolha é sua. A escolha é sua. Se você quiser escolher permanecer no pecado, o ladrão da cruz escolheu permanecer no pecado. E Jesus do lado dele falou assim, tá bom, você está querendo, tá bom. Mas um outro ladrão decidiu não permanecer no pecado. E ele falou, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. E
E o Senhor respondeu: fique tranquilo, você está salvo. Que graça, que maravilha. Abandonar conceitos e preconceitos e aceitar aquilo que Deus colocou para nós como verdade e verdade absoluta. Sabe, amigos, eu espero que nenhum de nós aqui sejamos enganados. Espero do fundo do meu coração. Se você tem algum pensamento que às vezes você tem dúvida, coloque nas mãos do Espírito Santo. E o Espírito Santo vai te conduzir a toda a verdade. Agora, quando Ele te conduzir a toda a verdade, abra o seu coração para aceitar essa verdade. Que Deus abençoe você nesta manhã, que Deus abençoe você durante a sua vida e que você se entregue a toda a verdade. E a verdade mais principal: Jesus Cristo morreu para te salvar. Ele quer que você tenha vida eterna. Ele quer que você viva a alegria da eternidade. Mas é você que precisa aceitar. Nós vamos ouvir uma música agora, né? Que Deus abençoe você, como sempre tem abençoado, com a sua voz, com a sua melodia e com esta canção também. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor deixa na Tua palavra toda a verdade que precisamos saber. Senhor, nós trabalhamos aqui apenas 5 tipos de engano. Quantos enganos mais existem que nos enlaçam e nos afastam do Teu amor e nos afastam da Tua promessa? Por favor, Senhor, envie o Espírito Santo sobre a nossa vida, para que quando vier algum engano, algum pensamento que não advém do Senhor, que nós possamos ser advertidos, que nós tenhamos força e convicção e permanecemos fortes, inabalados diante da Tua palavra. Senhor, a Bíblia diz que a Tua igreja são os que guardam os mandamentos de Deus e os testemunhos de Jesus. Por favor, Senhor, nos ajude a crescer nestes quesitos, para que possamos ser identificados, para que possamos ser vistos como a igreja de Deus. Nos prepare, Senhor, para nos receber na Canaã celestial. Prepare a nossa mente, prepare o nosso coração. Nos ajude a prepararmos também a nossa família, o nosso cônjuge, os nossos filhos, os nossos pais, irmãos. E seja, Senhor, visitando cada coração das pessoas que amamos, para que eles possam sentir o desejo de Te buscar, de Te servir e de Te amar. Abençoe, Senhor, a cada um de nós. Nos dê um restante de sábado na Tua presença e na Tua alegria. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, pastor Paulo Coelho, por estar conosco nesta manhã de sábado. Que Deus abençoe você e a sua família. Obrigado pela exposição da palavra. Você que também nos acompanhou pelas redes sociais, quero lembrá-lo que, se você não quer ser enganado, e você que está aqui presente, a Igreja Central de Belém sempre promove estudos bíblicos para a compreensão melhor da palavra de Deus. Por isso, faça plano. Se você quiser ter mais interesse, você pode me procurar ou procurar qualquer líder aqui da Igreja Central de Belém, que vai direcionar você nesse caminho. Tá? E também quero reforçar uma lembrança. Amanhã, às 19 horas, estaremos uma presença ilustre aqui do pastor Moisés Batista, uma presença internacional. Hoje atualmente ele está residindo nos Estados Unidos, está frequentando a igreja de Filadélfia, está pastoreando a igreja de Filadélfia. Aqui no Brasil ele está jubilado, né? Pelo menos aqui no estado do Pará. Estava como presidente da MPA, mas deixou e foi residir nos Estados Unidos. Mas amanhã ele vai estar aqui conosco, trazendo uma mensagem poderosa da palavra de Deus, falando por que sofrem os inocentes. E quero contar com a sua presença e você também que está nos acompanhando aí. E vamos encerrar cantando a música Em Paz Eu Vou, hino de número 600. O pastor Paulo Coelho vai estar à porta se despedindo da igreja e vamos cantar com alegria esta canção.
estou